Então, beta-alanina, pessoal, é um aminoácido não essencial, nosso corpo produz, também é um aminoácido não proteinogênico, porque não participa de reações relacionadas à síntese proteica. A beta-alanina em si, ela não é tamponante, ela é precursora de um tamponante chamado carnosina. A carnosina é um dipeptídeo formado pela união da beta-alanina com a histidina. Então, quando a gente suplementa com beta-alanina, o objetivo é captar essa beta-alanina na nossa musculatura esquelética. Essa captação é feita através de alguns transportadores. O principal transportador de beta-alanina para dentro da célula muscular é esse tau-T1, que também é o transportador de taurina. É ele que vai captar essa beta-alanina. Tem outros, tem o PAT aqui também, que é o transportador, mas o principal é esse tau-T. Então a gente tem essa captação da beta-alanina pela célula muscular. Uma vez dentro da célula muscular, ela pode se unir com a histidina e através da enzima carnosina sintase, elas são utilizadas para a síntese da carnosina. É essa carnosina que tem um efeito de tamponamento. A carnosina tem um grupamento funcional chamado imidazol, que veio da histidina, que tem essa capacidade de incorporar íons de hidrogênio na sua molécula. Então, semelhante ao que ocorria com o bicarbonato de sódio, que era um aceptor de íons de hidrogênio, o bicarbonato no caso, né? A carnosina é a mesma coisa, ela é uma aceptora de íons de hidrogênio. Ela pega aqueles íons de hidrogênio que estão livres, se acumulando e incorpora na sua molécula. Então diminui a concentração de íons de hidrogênio livre, diminuindo a acidose e podendo prolongar o tempo até a fadiga. Uma diferença clássica, carnosina está dentro da célula muscular. Quando a gente suplementava com bicarbonato de sódio, a gente aumentava a concentração de bicarbonato no fluido extracelular. Quando eu suplemento com beta-alanina, eu vou captar essa beta-alanina pela célula muscular, é uma das vias, e eu vou aumentar a concentração de carnosina dentro da célula muscular. Então é um tamponante intramuscular. O objetivo final é o mesmo, reduzir a acidose, mas tem essa diferença também na localização. Outra diferença clássica de beta-alanina e bicarbonato, colaterais. Bicarbonato de sódio tinha aqueles problemas com relação a colaterais gastrointestinais. Com a beta-alanina isso não ocorre. Beta-alanina é um suplemento bem seguro. O único colateral que a gente tem até hoje relatado da beta-alanina é aquela coceira, formigamento, parestesia que ela causa, que é um colateral sensorial, ou seja, não tem nenhum prejuízo para a saúde, é só uma sensação que a pessoa vai ter. Uns gostam, outros não gostam. Esse colateral ocorre porque a beta-alanina tem a capacidade de ativar lá no sistema nervoso central esses receptores aqui, ó, chamados de MRGPRD, são receptores associados à proteína G, que quando ativados causam essa sensação. Tanto é que tem estudos em ratos que mostram que os ratos com uma menor expressão desse receptor não tem tanto dessa coceira. O GABA aminoácido também ativa esse receptor. Então quem já suplementou, por exemplo, com dose de 2, 3, 4, 5 gramas de GABA, que são doses altas, né? Também já experimentou essa sensação de um pouco de coceira, de parestesia, tá? Então é um único colateral, colateral sensorial. Se a pessoa não gosta, inclusive, a gente vai ver depois que basta ela fracionar a dose da beta-alanina, que esse colateral não vai ter nenhuma relevância significativa. Então, resumindo de mecanismos, você usa beta-alanina para aumentar a carnosina muscular. Carnosina tem esse efeito de tamponamento, incorpora íons de hidrogênio na sua molécula, diminuindo a acidose, podendo prolongar o tempo até a fadiga. O único colateral é a coceira, mas não tem nenhum risco nenhum para a saúde e é mediado pela ativação do receptor MRGPRD. Comprovação científica de beta-alanina. Beta-alanina também entra como suplemento nível A de evidência científica para melhora de desempenho. Aqui é até mais unânime do que o próprio bicarbonato de sódio, então tem um pouquinho mais de evidência. Os esportes que vão se beneficiar com a beta-alanina são os mesmos esportes que se beneficiam com o bicarbonato de sódio. É a mesma classe de suplementos. Esporte de intensidade alta, duração curta, 30 segundos até 10 minutos. Muitos falam que o resultado é potencializado se o esporte tem uma duração de 1 a 4 minutos. Então aqui vão entrar lutas, corridas mais curtas, pedal, remo, crossfit, de novo os esportes coletivos intermitentes. Na musculação, novamente, os dados são mais limitados, que geralmente não tem aquela acidose muscular tão grande. Então, tudo que a gente viu de aplicabilidade do bicarbonato de sódio vale para a beta-alanina, porque eles pertencem à mesma classe de compostos. Diferenças clássicas, beta-alanina tem um efeito crônico, porque quando eu suplemento beta-alanina, o objetivo é aumentar a concentração de carnosina no músculo e essa carnosina é que tem esse efeito de tamponamento. E para aumentar a carnosina no músculo leva tempo, não é de um dia para o outro. Então os estudos já falam que para você ter uma ação ergogênica da beta-alanina, o ideal são pelo menos 4 a 12 semanas de suplementação. Tem estudo inclusive que às vezes só começa a ver um efeito ergogênico maior depois de 16, 20 semanas. E as doses mais recomendadas para ter um aumento expressivo de beta-alanina
na faixa de 3 a 6 gramas por dia. Se você usa uma dose menor, 1,6, 2 gramas, por exemplo, você já aumenta a carnosina muscular. Mas para potencializar esse aumento, essas doses de 3 a 6 gramas por dia, alguns estudos falam 4 a 6, mas o mais aceito é 3 a 6, são suficientes. Então, vai suplementar com betalanina, tenha noção que é um suplemento que vai ter um efeito crônico. Então, use de forma crônica. Ah, vou usar betalanina por um mês. Não vale a pena. Talvez nesse um mês você já comece sim a ter uma ação ergogênica, mas talvez não tenha. Então, vai usar betalanina, use por longos períodos, 2 até acho pouco, 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses consecutivos, que assim você vai ter uma maior certeza que vai usufruir da ação ergogênica. Então, dose padrão, uso crônico, boa comprovação científica, nível A, para essas modalidades que eu mencionei anteriormente para vocês. Para desempenho esportivo, naqueles esportes, a gente tem uma boa evidência da betalanina, é nível A. Mas tem a questão também relacionada à melhora da composição corporal. Betalanina é muito utilizada por pessoas que praticam musculação, principalmente pela presença dela nos pré-treinos comerciais. Quem pratica musculação, com raras exceções, tem como objetivo melhorar a composição corporal. Então, a pessoa que usa um suplemento para treinar melhor, ela pensa em, ao treinar melhor, ter um maior estímulo para a hipertrofia pelo treino e melhorar a composição corporal. Então, aqui já entra uma outra questão. A gente viu que a betalanina e os tamponantes como um todo para a musculação tem uma menor evidência, porque geralmente a musculação não causa tanta acidose assim. Mas será que elas podem melhorar um pouquinho a composição corporal? Tem estudo com betalanina analisando. Essa meta-análise, por exemplo, quis ver justamente essa questão. Se a betalanina poderia melhorar a composição corporal dos participantes. 20 estudos, doses variando de 1,6 a 6,4 gramas de betalanina por dia. Betalanina não alterou o peso corporal total, betalanina não alterou massa gorda, betalanina não alterou o percentual de gordura, betalanina não alterou massa livre de gordura, independentemente da dose, do tempo de estudo, do tipo de exercício praticado. Ou seja, betalanina não é um suplemento que tem uma boa evidência para melhorar a composição corporal. Por que não melhora a composição corporal se a pessoa, ao treinar melhor, pode ter um maior estímulo para a hipertrofia pelo treino? Porque geralmente não vai melhorar o desempenho no treino. Esse é o principal motivo. Como eu falei, naquele treino padrão de musculação, 6, 8, 10, 12 repetições, 20, 30 segundos sob contração muscular, um tamponante não tem muita aplicabilidade. E aqueles treinos mais específicos, mais longos, geralmente são feitos de forma mais esporádica. Então, betalanina não é um suplemento para melhora da composição corporal, é um suplemento para melhora de desempenho, principalmente nas modalidades que eu mencionei. Só resumindo aqui para fechar de betalanina. Dose padrão, 3 a 6 gramas por dia. Eu boto aqui, o ideal é o fracionamento da dose quando for ingerida acima de 1 grama, mas eu boto inclusive uma interrogação, relevância clínica, porque a diferença de perda urinária é muito pequena. Eu geralmente não faço fracionamento com o paciente. Pode consumir com água, com carboidrato, com proteína, dá na mesma. O horário não importa porque o efeito é crônico. Por que a gente tem então a presença muito grande da betalanina nos pré-treinos comerciais? Pelo efeito placebo. Geralmente a pessoa quando toma um pré-treino começa a sentir aquela coceira, o formigamento, ela pensa, o pré-treino bateu. Se ela não sente essa coceira, parece que o pré-treino não está funcionando. Então o placebo da betalanina é inclusive estudado. Tem alguns estudos que não mostram a ação significativa do placebo da betalanina, mas é estudado. Então ela está ali por conta do placebo. Até porque se a gente for pegar um pré-treino nacional, o que um pré-treino nacional tem de substância que vai ter um efeito agudo significativo? Só cafeína. Depois a gente vai falar de vasodilatador, mas com vasodilatador em pré-treino nacional tem muito pouco e os que tem ali não tem boa evidência. Então seria só cafeína ali. Os outros compostos ou não tem efeito ou é mais de uso crônico, como creatina e a própria betalanina. Então se a pessoa quiser usar betalanina de manhã, à noite, de madrugada, tanto faz. O que importa é utilizar todos os dias, treinando ou não, porque o efeito é crônico por pelo menos, como eu falei, 4 a 12 semanas. O único colateral é a parestesia, se ele não gosta, dá de dividir as doses. Tem uma boa evidência científica, mas lembrem que na musculação os dados acabam sendo mais limitados. Então aqui, para esse tipo de modalidade esportiva, as lutas, corridas mais curtas, pedal, remo, crossfit, esportes coletivos intermitentes, pode ter uma boa aplicabilidade à suplementação, beleza?